Amados, a paz do Senhor Jesus, gostaria de saudá-los nesta noite, né? E agradecermos a Deus por mais uma oportunidade de estar levando a palavra de Deus, cantando hinos de louvores a Deus e chegando até a sua casa. E você é um bem-aventurado nesta noite para receber a palavra do Senhor. Gostaria que você curvasse a sua fronte neste momento. E nós vamos estar orando, né? Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta live, por mais este culto, Senhor, de louvor a Ti, Senhor. Queremos te agradecer por cada família, Senhor, por cada lar, Senhor, que vai adentrar a Tua palavra, Deus. Nos abençoa nesta noite, Senhor. Fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai, da Tua parte nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 83 da nossa harpa cristã. Agora vamos cantar Sossegai, mesmo em meio às ondas da tribulação, dos problemas, mas sossegue, confie no Senhor. Não
águas e açúcar. A dor que perturba minha alma, ó, peço te vir ali. Ondas do mal que me cobrem, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em pazes o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá vingar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e maus. Pois todos ouvem ao meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 8. No Salmo de número 8. Lembre que quando os discípulos estavam naquela tempestade e Jesus estava lá com eles, e bastou uma palavra e o mar sossegou e o vento se acalmou. Assim é na nossa vida. Vamos ler o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, que fazes calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas do mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tu és maravilhoso, porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia tem nos alcançado. Muito obrigada, Jesus, porque tu tens cuidado do teu povo, tu tens cuidado da obra das tuas mãos, tu tens cuidado de cada um dos teus servos. Muito obrigada, Senhor. Agora continua conosco neste culto, ministra os nossos corações nesta noite através de louvores, através da mensagem da tua palavra. E se neste momento, Senhor, alguém está sentindo dor, alguém está com seu coração aflito, ó Príncipe da Paz,
Entra nesta casa agora e reina nesta casa. Derrama a tua obra, Pai. Derrama a tua obra de cura, Senhor. Manifesta a tua obra de paz na vida destas pessoas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero lhe convidar para cantar o hino. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o seu Deus. Não existem palavras para descrever, né? Glória a Deus, né? Que bom poder ministrar a palavra do Senhor novamente aqui para vocês nesta noite, quando Deus ministra primeiro no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você nesta noite um texto bastante conhecido,
está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 45 ao 52, nesta noite. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 45 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui para ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Sê conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, e nos dirige em tudo, Senhor. Nos fortalece, Senhor amado. Nos anima nesta noite, Senhor, que nós possamos ter mais ânimos, Senhor amado, para atravessar este mar, para atravessar esta pandemia, para atravessar esse caos, essa dificuldade. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e te pedimos. Amém e amém. Queridos, esse texto, como eu falei para vocês, ele é muito conhecido, E eu queria compartilhar com vocês alguns aspectos que estão nesse texto aqui, Primeiro de tudo, Jesus realizou diversos milagres juntamente com os seus discípulos, E Jesus já havia atravessado o mar com os seus discípulos para descansar, Só que atravessando o mar, numa das viagens dele com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele estava cansado. O que é que ele faz? Ele vai lá para a proa do barco e começa a dormir, começa a tirar um cochilo. E diz a palavra de Deus que o barco ia a pique. E aí, de repente, aqueles homens, aqueles discípulos que conheciam aquele mar, que trabalhavam naquele mar, como Pedro, Tiago, João, ficaram com medo com os outros. E foram até o mestre, foram até Jesus e acordaram Jesus. E aí, quando Jesus acordou, o que ele diz? Aquieta-te mar, aquieta-te vento. E diz a palavra de Deus que o mar se aquietou, queridos. O vento se aquietou e eles puderam navegar tranquilamente, eles puderam navegar. E eles chegaram ao outro lado lá. Quando eles chegaram lá, quando eles pensavam que eles iam descansar, o que aconteceu? Trouxeram uma multidão de pessoas que estavam enfermos para Jesus curar. E aí Jesus cura aquelas pessoas ali, faz a sua grande obra ali juntamente com os seus discípulos, porque Jesus, todos aqueles que chegam até Ele nunca despede com as mãos vazias. Ele sempre tem algo para nos presentear, Ele sempre tem algo para nos dar, Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite lá universal. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos
lhe enviarei. E em seguida o que é que acontece? A multidão vai se juntando, né? E de repente começa a ficar tarde. E os discípulos chegam com Jesus: olha, Jesus, a gente precisa dispensar esse povo porque não tem comida para este povo. Aí o que é que Jesus faz? Jesus faz um outro milagre. Qual milagre? O milagre da multiplicação. Realiza o milagre da multiplicação dos pães. Eles organizam, servem ali 5 pães e 2 peixinhos, né? Na minha contagem dá 7, talvez na sua contagem aí dá 7, mas na contagem de Jesus dá quantos pedaços for preciso para que ele pudesse alimentar toda aquela multidão. Mas as horas, queridos, foram se passando. Aí o que Jesus faz? Jesus chama os discípulos e disse para eles: olha, vocês têm que retornar, vocês têm que passar para outra banda do mar, e eu vou ficar aqui, que eu vou despedir a multidão, eu vou finalizar com esta multidão aqui, ainda vou conversar com eles, ainda vou dialogar com eles, e vocês podem entrar no barco. Praticamente Jesus forçou aos discípulos a entrarem naquele barco ali, de modo que eles entraram, aqueles homens, né? E aí o que Jesus faz? Jesus despede a multidão e vai para o monte orar, vai para buscar a presença de Deus. Jesus sabia que ele precisava atravessar aquele mar, mas ele não ia atravessar nada, aquele mar, mas ele ia atravessar caminhando sobre as águas, sobre as lutas, sobre as dificuldades. E aí Jesus sobe, começa a orar, e de repente ele vê quem? Lá no meião, ele percebe que aqueles discípulos ali, eles estavam num sufoco tremendo, né? O barco balançava para um lado e balançava para o outro, e ele percebeu que os discípulos estavam em perigo. Irmãos, quero fazer conjecturas com você nesta noite, que eu creio que quando os discípulos estavam ali naquela peleja, eu creio que Pedro, Tiago e João talvez tivessem dito para os outros discípulos assim: sabe de uma coisa? Era para nós termos ficado com o mestre. Era para nós ter ficado com o mestre lá. Nós não íamos perecer. Nós não íamos passar por tudo que nós estamos passando agora. Porque vocês sabem que para onde Jesus ia, ele levava Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos não largavam o pé de Jesus. Para onde ele ia, lá estavam esses 3 discípulos, né? E eles ficaram com medo de morrer com os outros discípulos ali. E eu queria meditar com você aqui. Eu coloquei alguns pormenores para a gente estudar nesta noite aqui. E eu queria que você entendesse uma coisa, que Jesus queria treinar os discípulos, não só em terra, queridos. Quando nós estamos em terra, pisando em terra firme, é tudo de bom, mas quando você está lá em cima no avião, você se sente como uma formiga dentro de uma caixa de fósforo. Se cair, vai morrer todo mundo. Imagina você que eles estavam no mar, eles estavam naquele barco ali, e o mar estava super agitado. Não era de dia, não, era noite, queridos. Era noite, na quarta vigília da noite. Que quarta vigília é essa, pastor? De 3 às 6 da madrugada, querido. Não era nada fácil para eles atravessarem aquele mar. Mas Jesus queria treinar esses discípulos agora. Sem eles, Jesus queria treinar esses discípulos no perigo. Jesus queria treinar os discípulos à noite, no meio daquele mar ali, no meio daquela ventania, daquela tempestade, assim que Jesus queria treinar aqueles discípulos, né? E eu quero te perguntar uma coisa nesta noite: você está pronto para ser treinado, queridos? Eu não sei como é que está a tua vida, né? Nesses dias, nós estamos um pouco mais de um mês. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Jesus pergunta para nós: será que nós estamos prontos para sermos treinados por Jesus? Será que os discípulos estavam prontos para ser treinados?
Eu acredito que não. Mas Jesus treinou aqueles discípulos. E Jesus, ele pode nos treinar, queridos. Jesus pode nos treinar. Uma coisa é certa, ele não vai deixar nós perecermos, não. Mas ele vai deixar nós treinarmos, mas ele vai ficar de olho. Assim como ele subiu ao monte para orar. Assim como ele estava de olho naqueles discípulos que eram amigos dele, eles consideravam amigo, né? Jesus considerava amigo daqueles discípulos ali. Segundo ponto que eu quero que você veja comigo nesta noite, que experiência, né? Que experiência. Com Jesus no barco é uma coisa, queridos, mas sem Jesus no barco, sem Jesus fisicamente ali, era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Mas veja só, que quando eu contei para vocês que uma certa vez Jesus atravessou com eles, eles estavam correndo perigo, mas Jesus estava ali no barco. Talvez nós estamos atravessando por momentos difíceis, por momentos caóticos, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está com você, querido. Jesus está na sua casa, Jesus está com a sua família. Você não vai perecer, não. Jesus está te orientando, Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui do teu lado para te orientar, eu estou aqui para te treinar. E nós vamos sair treinados, nós vamos sair com mais fé, nós vamos sair mais esperançosos. Nós estamos passando por essa pandemia, acredito eu que nós passamos mais da metade, queridos. Nós estamos caminhando por fim. Né? Acredite, creia na provisão de Deus, que nós estamos caminhando para o fim. Versículo 48, né? Versículo 48, eu quero verificar com você nesta noite. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, que eu já falei para vocês, né? De 3 para às 6 horas da manhã. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhe o quê? A dianteira. O que nós observamos nesse texto aqui, irmãos, que os discípulos, eles estão enfrentando a tempestade, eles estão enfrentando aquele mar ali, mas uma coisa interessante que está nesse texto aqui, nesse versículo, que eu quero chamar a atenção de vocês, que eles não pararam de remar, queridos. Eles não pararam de remar. Você sabe o que acontece quando se para de remar no meio de uma tempestade? Você fica à deriva. O que é isso? Você fica sem ermo, você fica sem rumo nenhum. Você fica a ponto de o barco ir a pique. Você fica a ponto do seu barco afundar, queridos. Mas aqueles homens não pararam de remar. Eu já tive grandes experiências em mar, mas uma coisa é certa, o comandante não desligou o motor. Não era de remo, era de motor, mas o comandante não desligou o motor. Pelo contrário, ele aumentou mais a força daquele motor e continuou, né, naquele barco, né? Colocou a proa para onde ele ia, e Deus deu vitória para nós, querido. E nós estamos aqui nesta noite. Quero dizer para você uma coisa: se você parar de remar, parar de orar, se você parar de jejuar, se você parar de clamar a Deus, você vai ficar à deriva. Você vai ficar à deriva. E você ficando à deriva, o mar vai querer sucumbir você. E nós não podemos deixar o mar sucumbir-nos. Nós não podemos deixar os problemas nos sucumbissem. Nós não podemos deixar essa pandemia nos sucumbir, queridos. Nós não podemos deixar esta enfermidade nos sucumbir, não, queridos. Uma coisa eu quero dizer para você: você não está com a boca presa, não. Você não está com a mente presa, não, queridos. De repente você pode dizer para mim: pastor, mas eu não consigo nem levantar da minha cama para orar. Te digo uma coisa nesta noite: ore sentado mesmo, lá na sua cama, ora deitado, né? Lá em Isaías, no capítulo 38, a Bíblia fala do rei Ezequias, que aquele homem sofria de uma enfermidade que era para a morte. E o profeta chegou lá e disse para ele:
olha, põe a tua casa em ordem que tu vais morrer. E aquele homem, querido, não aguentava nem sair da cama, nem levantar da cama. Diz a Bíblia que ele virou para a parede e começou a clamar ao Senhor, começou a chorar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele rei e usou o profeta Isaías de novo. E o profeta Isaías foi lá e disse, olha, Deus está te dando mais 15 anos de vida. Portanto, queridos, agradeça a Deus por mais um dia, por mais um fôlego de vida que Ele está dando para nós, né? Agradeça a Deus por mais esta semana, por mais este final de semana. Começa a agradecer a Deus porque você não está respirando com aparelho não, queridos, mas você está respirando com os pulmões que Deus te deu, que Deus te concedeu. E eu quero te dizer também que quem manda garante. Jesus mandou aquele discípulo, olha, entrem no barco e podem atravessar. Ora, se Jesus mandou, porque Ele garante. Se Jesus mandou, porque Ele estava de olho nos seus discípulos, irmãos. De olho nos seus discípulos. Entenda uma coisa, que Deus, Jesus Cristo, está de olho em cada um de nós. Jesus Cristo está de olho nas nossas casas. Jesus Cristo está de olho nas nossas famílias. Jesus Cristo está de olho nos nossos filhos, porque Ele garante. A Bíblia diz que o Deus de Israel, o Deus que não dorme, Ele guarda a nossa saída e a nossa entrada, né? Desde agora e para sempre. A quarta vigília da noite, irmãos. A quarta vigília da noite, o que Jesus faz? Jesus sai do monte e começa a esmagar os problemas, começa a esmagar a dificuldade, como o pastor, andando sobre o mar. Andando sobre o mar. Aqueles discípulos, mesmo com tanta dificuldade, mesmo em cima daquele barco, mas eles conseguiam remar. Eles conseguiam remar. Mesmo nós atravessando essa pandemia, mesmo que você esteja enfermo, mas não pare de remar. Você está em cima do problema, você está passando por cima do problema. E o Senhor Jesus está com você, está do seu lado, está dando a mão para você. Este mar não vai se cumprir, porque Jesus está esmagando a dificuldade. E eu creio que você vai passar a pés enxutos. Eu creio que você vai passar a pés enxutos. E eu lembrei, né, nesta tarde, irmãos, que essa semana nós formamos um plantão de oração, né? Nós formamos um plantão de oração, ou um exército de oração, como você queira chamar. E esse exército de oração, ele tem 2 vigílias para executar todas as noites, irmãos. Tem a vigília de meia-noite às 3, e tem a outra vigília, que é a quarta vigília, né? Nós chamamos de quarta vigília, de 3 às 6 da manhã. E nós temos visto a mão de Deus, irmãos. Nós temos visto o poder de Deus, irmãos. Você sabe que na madrugada tudo é mais difícil. É mais difícil de você acordar. É mais difícil de você orar. Tudo é mais difícil, irmãos. Mas uma coisa é certa, quando você levanta, quando você dobra o joelho e quando você começa a orar, você começa a sentir a presença de Deus lá no seu lar. Você começa a sentir a presença de Deus lá no seu quarto. E Deus está operando maravilhas. Eu creio que Deus, neste momento, neste período de vigília, o que Deus faz? Deus determina um anjo, irmãos. Deus determina um anjo, assim como Deus determinou aquele anjo para tirar Pedro da prisão, porque a igreja estava orando lá na casa de João Marcos. E eu creio que Deus está determinando anjos, né, para vir em prol do seu povo, né, para ouvir as nossas orações, né, ouvir as nossas orações e responder às nossas orações. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai fazer, ou já começou a fazer, grandes coisas na madrugada, né? Só para você ter uma ideia, hoje, não sei se você participou da ceia, o pastor Samuel, em uma live com o nosso governador, e eles entraram em acordo que vai ser liberado o centro de convenções, que vai ser mais um hospital de campanha
talvez o maior hospital de campanha aqui do norte, irmãos. Dá para dar um glória a Deus daí? Dá para dar um glória a Deus daí? Porque eles vão instalar diversos leitos lá para cuidar dessas pessoas que irão procurar aquele lugar para serem restaurados, irmãos. E eu estava pensando aqui na minha casa, aquele lugar ali, queridos, não era um hospital, né? Aquele lugar é um santuário. É um santuário onde os santos se reúnem ali todos os domingos, todas as segundas para orarem. Sabe o que eu penso, queridos? Que quando essa gente entrar enfermo lá, eles vão sentir o poder de Deus ali naquele lugar. Eu creio, creia comigo nesta noite, que aqueles médicos vão sentir poder de Deus ali naquele lugar. Eu creio que quem adentrar naquele lugar não vai passar muito tempo não, queridos, porque a igreja vai estar orando. Eu acredito que daqui, ou esta semana, ou mais tardar outra semana, nós vamos colocar um plantão de oração, nós vamos apresentar o centro de convenções como o hospital de campanha aqui da nossa Belém, e eu creio que Deus vai passar naqueles leitos ali e vai operar milagres, vai operar maravilhas, queridos, porque aonde é palco de adoração ao Senhor, agora vai ser palco de recuperação, né, de vidas lá naquele lugar, né? E para nós concluirmos nesta noite, abra lá ainda em Marcos, no capítulo 6, no versículo 49, queridos. Pois todos ficaram aterrados ou atemorizados à vista deles. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. Nós pregamos aqui semana passada, e eu disse que em Provérbios 24, no versículo 10, a Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Veja só que aqueles homenzarrões ali, aqueles homens que estavam acostumados a atravessar aquele mar, aqueles homens que estavam acostumados a pescar à noite ali, e de repente eles olham, eles veem um homem, eles não descobrem que é Jesus, eles gritam ali naquele barco e dizem: olha, é um fantasma, é um fantasma. O medo, querido, tomou conta do coração daqueles homens. O medo tomou conta do coração daqueles homens. Não deixa que o medo venha tomar conta do teu coração. Não deixa que o medo venha bloquear a tua mente. Não deixa que o medo venha impedir de você orar, de você louvar a Deus, de você agradecer o seu nome. Não, queridos. Transforma esse medo em bênção, né? Transforma esse medo em paz para dentro do teu coração. Senhor, tu és o príncipe da paz. Entra no meu coração, traz paz ao meu coração, e Jesus vai levar a paz ao teu coração. Jesus vai levar alento para a tua alma. Eu creio na provisão dele para a tua vida, querido, para a tua vida. Troque o medo pela fé em Jesus Cristo. Coloque Jesus Cristo acima de qualquer circunstância. Qualquer circunstância. O versículo 50, né? Eles ficaram com medo. Mas a primeira coisa que Jesus fala aqui nesse versículo, sabe o que ele diz? Ele diz: tende bom ânimo. Aí diz: sou eu, não temais. Sabe, queridos, essa expressão aqui, sou eu, você percebe isso lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, mas precisamente a parte B do versículo, né? Quando Deus chama Moisés e diz: olha, eu tenho uma grande missão, tu vai retirar o meu povo lá do Egito, tu vai ser o libertador do meu povo lá no Egito, vai lá com o faraó. E de repente aquele homem diz: olha, eu não sei nem falar. Ele diz: não te preocupa, que eu já preparei um porta-voz para você, o teu porta-voz vai ser Arão. E ele diz: mas Senhor, o que eu vou falar lá diante de faraó? Sabe o que Deus fala para ele? Diz assim: diz que eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou me enviou a vós outros. E Jesus está falando aqui: eu sou, né? Tende bom ânimo, ou sou eu, né? Não temais. Queridos, Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Queridos, Jesus Cristo, ele era o Cordeiro de Deus.
João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo era o quê? O nosso pastor. Enquanto Jesus Cristo for o nosso pastor, de nada nós vamos ter falta, queridos. Veja só que Jesus Cristo já tinha feito um milagre e supriu todas aquelas pessoas ali com o pão, com a multiplicação do pão. Jesus Cristo curou aquelas pessoas ali e agora ele estava acalmando o quê? A tempestade. Jesus Cristo era o Filho de Deus, irmãos. Era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E eles não tinham se apercebido para isso, queridos. Porque quando Jesus realizou o primeiro milagre, Jesus estava lá dentro do barco. E quando Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o vento, aqueles discípulos olharam um para o outro e disseram assim: quem é este homem que até o mar, que até o vento obedece? Ora, este homem é o Filho de Deus. Este homem era o homem que estava lá na criação, com o Pai, com o Espírito Santo, formando os mares ali, formando os céus, formando a terra. Ou seja, tudo estava sob o seu controle. Tudo estava sobre o seu controle. E de repente esses homens aqui, eles esqueciam de tudo que Jesus havia feito. Os milagres que Jesus havia feito, né? E você percebe nesse texto aqui, o evangelista Marcos não menciona, né? Mas Pedro, ele falou para Jesus: olha, se és tu, manda que eu vá até aí, né? E alguns teólogos dizem que o apóstolo Pedro, né, quando ele comentou isso com Marcos, para o evangelista escrever, talvez ele tenha dito: não coloca isso, eu não quero que coloque, eu não quero que mencione nesse evangelho. Tanto é que eles não mencionaram aqui que Pedro foi ter com Jesus. Jesus disse: vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro ia caminhando e olhando para Jesus, mas ele ia caminhando sobre o mar, irmãos. Mas de repente ele olha para o lado, ele olha para o outro, né? Quando você olha para um lado, você olha para o outro, sabe o que você vê? Você vê lutas, você vê dificuldade. O que acontece? Você começa a afundar, você começa a sucumbir com os problemas. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus, né, que nós precisamos olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, queridos. Enquanto os nossos olhos estiverem em Jesus Cristo, nós não vamos nos sucumbir, irmãos. Nós não vamos deixar que os problemas venham nos atemorizar, mas nós vamos passar pelo vale, nós vamos passar sobre as águas, nós vamos começar a esmagar os problemas, porque Jesus Cristo é muito maior que os nossos problemas. Por isso que o salmista escreve no Salmo 23, né? Ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Mas lá no final ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, né? Para finalizarmos nesta noite, que as horas já se foram. Jesus já tinha provado para o discípulo que ele era o quê? O pão da vida, o bom pastor, o supridor, o protetor deles. Creia que enquanto Jesus for o nosso pastor, irmão, nós não teremos mal, não temeremos mal nenhum, e que nele confia terá o quê? A provisão, terá segurança em qualquer situação. Creia que nós estamos tendo a provisão de Jesus, nós estamos tendo a segurança em Jesus. Se apegue em Jesus, tome posse das palavras de Jesus Cristo. Eu creio que nós vamos passar, como eu acabei de falar para vocês, que nós já estamos mais para lá do meio, nós já estamos aprumando o nosso barco para o final, queridos. Para o final, nós não vamos sucumbir não, queridos, mas nós vamos passar a pés enxutos nesse mar. Nós vamos passar, e comece a treinar aí o hino da vitória. Comece a acertar a sua bandeira, a tremular a sua bandeira, que você vai levantar a bandeira e vai dizer: eu cheguei até aqui, estou mais experiente, eu fui treinado, né, em meio a esta pandemia, em meio a estas dificuldades.
eu passei com a minha família. E eu quero estar perto de você. Eu quero estar perto de você, sabe para quê? Para nós comemorarmos juntos, né? Para nós comemorarmos juntos, né? Eu creio que depois que passar essa pandemia aí, nós vamos ter que fazer um culto, o culto do abraço, irmãos, porque a saudade é muito grande. Nós precisamos estar juntos e eu creio que muito breve nós vamos poder estar, né, com todos os cuidados, obviamente. Nós vamos estar mais perto de vocês, né? Orando com vocês fisicamente, né? Abraçando vocês, e vocês vão estar muito mais bonitos, queridos, muito mais bonitos. E Deus está cuidando de cada um de nós. Então, nesta noite, né, para finalizarmos, não pare de remar. Pastor, o negócio, a chapa está quente, né? O mar está revolto. Não pare de remar. Porque se você parar de remar, você vai ficar à deriva. E se você ficar à deriva, você vai sucumbir. E não deixa que os problemas venham sucumbir você, não. Deixa que Jesus vai chegar, não tenha medo. E vai dizer para você, olha, tem de bom ânimo. Vai dizer para você, olha, não temas. Sabe o que quer dizer quando Jesus chega e fala essas palavras? Está comigo. Vocês não vão morrer, não. A partir de agora, eu vou comandar. Eu estou no comando de todas essas coisas. Então, queridos, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, né? E eu quero cantar mais um hino com você, antes de nós orarmos. Eu quero cantar um hino com você nesta noite. Cante conosco. É o hino do Voz da Verdade. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá milagres dentro de mim, vem descer do rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá milagres, haverá milagres dentro de mim, vem descer do rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Cante conosco. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Diga assim, usa-me. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi, cante conosco. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
nome do Senhor. Nós temos aqui muitos pedidos de oração, e no meio desses pedidos de oração eu descobri que está acontecendo o culto da família Monteiro. Eu quero dar um grande abraço nos meus primos Daniel, Leia, a Ivaneide, Lucília, a Patrícia e o Gessé, seu esposo. Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver lá na igreja. Amém. E vocês também vão testemunhar dos milagres de Jesus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, e no meio desses pedidos de oração, culto de ação de graça também. A irmã Maria de Jesus pede por sua saúde. O Luiz pede pela saúde da Ruth e da Anitta. A Josi por sua mãe Marlene, que está enferma. A Michele pela irmã Célia, sua mãe. A irmã Valdenora pede por seus filhos e seus pais. O irmão Salles pede oração por sua cunhada Adriana. O pastor Aziel agradece pela recuperação da sua sogra. Louvado seja Deus, porque no plantão de oração nós oramos pela irmã Durvalina. O irmão Klinger também agradece pela recuperação da sua saúde. Glorifique a Deus aí, irmãos, por esses testemunhos. A irmã Ivaneide Lucília, minha prima, pede oração por sua irmã que está enferma. A Patrícia, minha prima, agradece pela recuperação da sua cunhada Alneide e pela saúde de seu cunhado Mauro. A irmã Maria de Jesus também pede, e vamos orar com muito carinho, irmãos, para que os remédios possam chegar às farmácias. Nós sabemos que as pessoas estão correndo com a receita e não encontram, mas que Deus possa agilizar esse transporte. A irmã Dorcas pede oração pela irmã Joana, pela irmã Maria do Carmo e pelo irmão João Batista. Irmão Daniel Bentes pede oração pela sua família. Então são muitos pedidos de oração, mas também são muitos pedidos de culto e ação de graça, oferecimentos ao nosso Deus. Amém, queridos. É muito importante você dar o feedback para nós, viu? Daquilo que Jesus começou já a fazer, porque esse plantão ele só vai terminar depois que terminar o isolamento social. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando, né? Você pode, ainda tem vaga para esse exército aí de irmãos que estão orando pela madrugada. Começa meia-noite. Nosso plantão é de 3 às 4, eu nem consigo nem dormir. Eu já fico doidinho para chegar 3 horas para nós começarmos a orar. Viu? E nós estamos vendo aqui o que Deus está fazendo. Você pode colocar o seu nome, dê o seu nome para Amélia, para um desses celulares aí que a gente vai continuar orando. E mande feedback para nós. Eu recebi a cura, eu fui curado, né? Teve uma irmã que mandou um WhatsApp que estava com muita falta de ar à noite, irmão, e nós oramos. Deus deu vitória para a irmã Shirlene, e ela acordou bem melhor, não foi preciso procurar nem o hospital. Deus chegou até ela. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Curve a sua fronte neste momento, né? Vamos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, está aqui essa lista de oração, Senhor. Estamos te apresentando em braços de oração, Senhor, essas pessoas. Pai, tu sabes que nós humanamente nós não podemos fazer nada, Pai. Sobretudo numa pandemia dessa, que nós não podemos nem sair das nossas casas, Senhor. Pai, mas tu podes realizar um milagre, Pai. E tu já começaste a realizar um milagre, Senhor, nas madrugadas, Senhor, nesse plantão de oração, Pai querido. Entra com providência nesse lar. Ah, Pai, para essas pessoas que pediram, para essas pessoas que mencionaram os seus nomes, Pai, que colocaram os seus nomes, Senhor. Visita essas casas nesta hora, Senhor. Envia um anjo neste lar. Oh, envia um anjo para tocar, Senhor. Toca nessa ferida, Pai. Toca nessa enfermidade, Senhor. Oh, Pai, acabe com essa ansiedade, Senhor amado. E meu Pai, cura, Senhor. Cura, Pai. Nos interessa a cura, Senhor. Nos interessa a restauração, Senhor. Nos interessa, Senhor, os testemunhos de boas novas, Senhor. Como já começou a chegar, Senhor, esses testemunhos, Pai. Deus poderoso, a tua palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, Senhor.
Devolve alegria para essas pessoas, Senhor. Devolve, Senhor, da restauração para essas pessoas, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Diga daí da sua casa, está feito em nome de Jesus. Diga. Está feito em nome de Jesus. Diga mais uma vez, está feito em nome de Jesus Cristo. Está feito em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para o alto. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Qual o nosso grito de guerra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Templo da bênção, 23 anos. Os meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Fique na paz de Deus. Amém.